opções. Se uma falhar, tem a outra. Bom, pessoal, hoje, basicamente, nós fazemos o fechamento dos 3 aspectos, né, das 3 partes da nossa disciplina, que foram as teorias e concepções do envelhecimento, a primeira, a segunda, a legislação, e a terceira, as modificações do processo de envelhecimento, né? E aí, a partir disso, nós começamos a falar especificamente da quarta parte da aula, e penúltima, das avaliações em relação às diferentes medidas, diferentes variáveis do envelhecimento. Então, a ideia é que nós tenhamos a discussão, a apresentação dos diferentes métodos e testes que são utilizados para avaliar especificamente indivíduos idosos, ok? Se vocês forem fazer uma busca na literatura, vocês vão ver aí que tem um monte, não é nenhum nem dois, são vários protocolos de teste para avaliar a terceira idade, tá? E, obviamente, eu julgo que é humanamente impossível dominar todas as medidas, todos os testes, todos os questionários. Muitas vezes, dependendo do enfoque que o pesquisador dá, o professor dá, em termos de variável que ele estuda, se ele estuda cognição, se ele estuda modificações neuromotoras, né, se ele estuda modificações psicológicas, ou se ele estuda fisiológicas, ou variáveis hemodinâmicas, e assim por diante, são diferentes testes e medidas que existem para avaliar. Eu, particularmente, nesse período de atuação com a terceira idade, aprendi um pouquinho com algumas medidas, né? Ao longo do tempo, fui recebendo convites para participar de alguns trabalhos e, automaticamente, você vai se familiarizando com outras medidas que não estavam no seu rol de medidas de rotina. E quando você também é convidado para dar um parecer de um artigo, né, para uma revista, ou participar de uma banca, de um TCC, de uma especialização, ou de um mestrado, de um doutorado, você automaticamente, muitas vezes, se depara com testes que você nunca viu. E aí você tem que fazer o trabalho de casa. Ir à literatura, estudar o que envolve o teste, quais são, quem propôs o teste, qual é o artigo original daquele teste, daquela medida, se existem valores de referência para aquela medida, quais são elas, para classificar. Vou dar um exemplo muito simples, talvez para alguns aí não estejam conseguindo entender o que eu estou querendo dizer. O famoso INC. Hoje nós temos, né, hoje eu digo, já há muitos anos, já tem as tabelas de referência do IMC. Então, se a pessoa é eutrófica, ou é baixo peso, ou é sobrepeso, ou é obeso, e aí dependendo da classificação 1, 2 e 3. E assim por diante, diferentes medidas. Todas as medidas e testes existem valores de referência? Não. Vocês vão ver que alguns, ou até vários, testes e medidas voltados para o idoso, alguns ainda não possuem tabelas de referência, valores de referência. Tá? Então, conforme eu andar da carruagem daqui para frente, vocês vão ver que em alguns momentos os testes vão apresentar valores ideais ou valores classificatórios, e outros não. Alguns vão apresentar valores normativos, né? Então, indicativo de valores ideais, pontos de corte, e outros não. Por quê? Porque ainda não é dependendo da variável do teste, não é um teste mundialmente conhecido e não foi feito um estudo populacional para se chegar a um valor de referência, tá? Então, não se assustem com isso. Mas o mais importante dessa etapa daqui para frente é que vocês conheçam, provavelmente nós não vamos dar conta de estudar todos os testes e medidas, são vários, eu particularmente tenho alguns que eu nem sabia que existiam, tá? Então, provavelmente vocês também, principalmente por não trabalharem ou não terem, talvez, o mesmo tempo de prática que eu com o idoso, talvez vão falar, nossa, que teste que é esse? Nem sabia que existia. Mas, independente disso, os testes que nós trouxermos para a discussão em aula, o ideal é que vocês
saibam de onde ele se originou, quem propôs esse teste, como foi a proposta, qual seria o embasamento teórico dele, então, para que serve esse teste, como se aplica esse teste, então, se é um questionário, como funciona, qual é o questionário, e se é um teste físico, por exemplo, flexão de cotovelo, em 30 segundos, o que precisa de equipamento, como se aplica o teste, quais são os detalhes para fazer a aplicação do teste, né? E se existe valor de referência, quais são esses valores, apresentar esses valores, tá? Então, essa seria a nossa quinta parte da aula. Para isso acontecer de forma efetiva, e para que nós não tenhamos um avanço muito grande no segundo semestre, especialmente porque alguns de vocês, não sei dizer quantos, porque não estavam todos aqui ainda, alguns de vocês vão fazer outras disciplinas, e mesmo porque eu também não quero fazer essa disciplina virar anual, nós tivemos um percalço aí por conta da pandemia, e agora nós temos que nos ajustar em relação a isso, que é o que eu estava falando inicialmente, quando nós estávamos em 8, 9 pessoas na sala. Hoje, contabilizando hoje, nós temos aqui 9 encontros de 2 horas, tá? Então, nós começamos as nossas aulas dia 28 de abril, tá certo? Foi o primeiro encontro. E aí, 15 de maio, 22 de maio, 29, não sei se alguém tem feito esse controle. Dia 5 de junho, 19, 26, 3 de julho e hoje, tá certo? Então, com hoje, nós fechamos 9 encontros. A programação da disciplina eram 15 semanas de encontro de 4 horas, tá certo? Eu vejo que se nós fizermos aí em torno de mais 6, 7 encontros, até 8 encontros, nesse ritmo que nós estamos, eu acredito, eu coloco 8 aí, porque eu imagino de 3 a 4 para esse momento 4 da disciplina, que são os testes e medidas, e mais 3 ou 4 para a apresentação das diferentes modalidades de exercício físico para idoso e as devidas prescrições, que nós vamos falar mais adiante isso, né, para vocês poderem confeccionar o material de vocês, porque, querendo ou não, na disciplina nós precisamos fazer uma parte avaliativa da disciplina, então eu já tinha programado essa forma de avaliação mesmo no modo presencial, e vou mantê-la, porque eu acredito que seja possível fazer, né? Senão teria mudado a minha estratégia de avaliação. E aí nós faríamos essas 2 partes finais. Eu quero tentar avançar até no máximo final de agosto, tá? Mas para que nós consigamos fazer isso efetivamente e que dê certo, nós precisamos hoje estabelecer um calendário daqui para frente. E já estava previsto para mim essa reestruturação dessa parte final, tá? Eu não havia apresentado anteriormente, porque nós estávamos naquelas 3 primeiras partes da nossa aula. E eu, pelo andar da coisa, como vocês estavam participando ativamente das discussões, nós aí tivemos bons frutos dos encontros, até o 8º encontro, que foi semana passada, e me dou por satisfeito em relação a isso. E hoje, basicamente, eu, entre aspas, tirei o encontro para nós fazermos essa projeção futura, para que todo mundo tenha condições de se organizar e dar o seu melhor aí dentro das apresentações, né? Não se preocupem, o objetivo não é reprovar ou aprovar, a ideia não é essa. A ideia é continuar da mesma forma que nós temos feito. Nós temos trazido o conteúdo aberto para discussão. A diferença é que agora o protagonista não vai ser mais eu. O protagonista vão ser vocês. Mas que precisa ser de uma forma organizada para que, quando chegar o momento de cada um de vocês e vocês vierem a ser o protagonista, que nós tenhamos background, que nós tenhamos informação para poder contribuir com a discussão. Vocês vão entender um pouquinho mais adiante o que eu vou exigir de vocês para que isso ocorra de maneira efetiva, tá? Então, eu queria ver com vocês o seguinte, a minha proposta é,
Hoje nós fazemos a estruturação desse calendário e eu vou fazer a explicação do trabalho dessa parte, tá? Das partes de testes e medidas. Nós já podemos dividir as datas e os diferentes testes e medidas. Eu elenquei alguns dos quais eu tenho conhecimento. Como eu disse anteriormente, existem testes que não vão estar ali, porque às vezes eu nem conheço, tá? E então eu coloquei ali os principais que eu tenho visto nos diferentes artigos, ok? Até pedi sugestões para 2 professores que trabalham com terceira idade também, inclusive um deles é o Daniel, que apresentou para vocês a semana, há uns dias atrás, há uns encontros atrás, para nós podermos, pelo menos, navegar por diferentes variáveis. Então, exemplo, flexibilidade, força, composição corporal, equilíbrio, capacidade funcional, as atividades da vida diária, medo de cair, questionário de propósito de vida, questionário de depressão, e assim por diante. Para que vocês tenham, no final da disciplina, um material com diferentes desfechos, sem estar enviesado. Por exemplo, o professor Matheus estuda o quê? Aspectos neuromotores e morfológicos. Então, basicamente, vai trazer teste de capacidade funcional, força e composição corporal. E aí, em nenhum momento, eu abordaria, talvez, aspectos cognitivos, ou apresentaria algum teste, algum protocolo de medida de capacidade cognitiva, porque eu nunca trabalhei com isso, especificamente. Então, obviamente, eu não iria apresentar. Então, a ideia é que nós tenhamos aí um panorama mais geral das diferentes variáveis, tá? Mas lembrem-se, talvez não vamos conseguir contemplar todos, ok? Isso pode acontecer, tá? Então, eu tentei ser o mais diversificado possível, está aberto, não está engessado, está aberto às sugestões, mas desde que sejam testes e medidas voltados para a terceira idade, tá? Então, hoje, nós montamos esse calendário, ok? Nós montamos essa proposta, e aí, semana que vem, eu deixaria nós não teríamos encontro, por 2 motivos, para vocês prepararem o material, tá certo? A ideia é, cada encontro, inicialmente, fazermos 4 pessoas, então, cada pessoa teria meia hora entre posicionar o material, apresentar, e a gente abrir para discussão. Vocês vão falar assim, nossa, meia hora às vezes é muito tempo. Depende. Se for um teste, uma medida, e se as pessoas se empenharem para lerem sobre aquele teste, sobre aquela medida, talvez meia hora para alguma medida seja pouco tempo, e para outra seja muito. Vocês vão entender daqui a pouco como que eu dividi isso, tá? Então, a princípio, é um teste. Pode ser que meia hora seja muito, entendeu? Então, por isso que eu dei essa janela de 15 dias. Então, se contar entre hoje e o dia 17, vão ser 7 dias, correto? E aí, nós voltamos no dia 25 de julho, deixa eu anotar aqui, que seria dia 24 de julho, que seria a próxima sexta-feira, tá? E daí nós começaríamos a maratona, poderíamos até marcar 9 horas da manhã, não tem problema algum. Então, todo mundo, pelo menos, o primeiro pelotão, teria aí minimamente 15 dias para preparar um material de qualidade. Já nós vamos falar sobre ele, tá? Então, não teríamos aquele prejuízo maior no sentido de, semana que vem sou eu, é o Cleverson. Puto, o Cleverson só teve uma semana. Aí quem apresentar na outra semana vai ter 15 dias. Então, a ideia é tentar tirar essa desvantagem, tá? Pelo menos para o primeiro pelotão. Obviamente, quem ficar para o último encontro vai ter mais tempo. Então, a ideia é que quem apresentar por último, em teoria, deveria apresentar um material melhor. Porque hoje eu apresento, recebo as críticas do grupo, o pessoal faz o feedback, etc. Beleza, quem está ouvindo e vai apresentar só lá na frente, com certeza tem todo esse período para pegar as críticas de todo mundo e melhorar o dele. Então, espera-se que quem apresente lá pelo final tenha, né, um desempenho talvez melhor. Mas isso eu não vou levar em consideração para avaliar individualmente, porque senão é injusto com quem apresenta primeiro e com quem apresenta no último encontro, tá certo? Então, a ideia seria não termos aula semana que vem, por esse motivo, para vocês terem um tempo maior para montar um material com qualidade, porque eu também sei que vocês têm outros afazeres, além dos afazeres domésticos, família, assim por diante, trabalho, tá? E também porque eu vou ter uma reunião do próprio programa, começa às 9 da manhã, tá? Então, nós teríamos uma folga aí,
né, em termos de encontro, para vocês se programarem. E aí, no dia 24 de julho, nós podemos iniciar às 9 horas, tá? Até para caberem mais pessoas apresentando. E nós estipulamos inicialmente meia hora para cada apresentador. Então, no dia 24, nós teríamos aí, então, até seis pessoas apresentando, tá certo? O que eu preciso que vocês se organizem para isso acontecer com decência, digamos assim. Vamos pensar que dia 24 nós iniciamos, teoricamente, para 6 pessoas apresentarem. Pode ser que nós tenhamos 5 apresentações e já estourou o tempo. Deu meio-dia e pouco, opa, paramos. O sexto, o que acontece automaticamente? Vai para outra data, correto? Porém, pode acontecer o seguinte, 6 apresentaram, e aí sobra tempo. Então, o que eu peço para vocês é, se preparem já para o próximo encontro. Venham todos preparados. Se você escapar daquele dia, joia, você vai jogar para a próxima semana. Se não, você já está pronto para apresentar. Por quê? Dependendo de como for todos os encontros, nós vamos programar 3 a 4 encontros, mas talvez em 3 ou 2 a gente termine. Eu não tenho pressa, tá certo? Mas não dá para chegar, por exemplo, no dia 24, eu com 6 pessoas apresentarem, já programado, em tese, meia hora cada um, e aí as 6 apresentam e tem mais 40 minutos para acabar a aula. Podemos falar, olha, acabou a aula, beleza, cada um vai para suas casas. Ou cada um continua nas suas casas. Porém, eu vejo que isso pode ser um prejuízo. Por quê? Nós poderíamos ter aproveitado já o 7º apresentador naquele dia e, consequentemente, da data seguinte, puxarmos os que estão faltando para apresentar. Porque vocês são em 16, certo? Então, se eu dividisse 4, que é o horário que nós temos, de meia hora, 2 horas cada encontro, nós precisaríamos de 4 encontros. Se for um encontro por semana, vai um mês, precisa acabar essa parte 4 da disciplina. Tá? Então, a minha ideia é, no dia 24, nós iniciarmos às 9, tá? Para que nós tentemos encaixar 6 pessoas, tá certo? E aí, uma segunda proposta é, do dia 27 ao dia 31 de julho, eu tenho o recesso da Unespar. Então, eu não vou ter atividades da Unespar especificamente. Talvez vai acontecer uma coisa ou outra, mas aula eu não vou dar, e muito provavelmente reuniões não vão ocorrer, tá certo? Então, o que nós podemos fazer, e eu me coloco à disposição, nessa semana, nós fazemos um intensivão, e aí eu preciso de vocês se sinalizarem. Olha, segunda-feira, imaginei assim, 3 encontros, segunda, quarta e sexta, exemplo, tá? Os 3 encontros no mesmo horário de manhã? Beleza. Então, se no dia 24 nós percebemos que meia hora para cada um é ok, no dia 24 mesmo, nós já fechamos esses 3 dias da semana seguinte. Tá? Então, é provável que dentro de julho nós terminemos essa parte 4 da nossa aula. E aí vai faltar mais 3 ou 4 encontros que nós podemos fazer, se não toda semana, uma semana sim, uma semana não, essa maratona, fazermos até 2 encontros na semana, para que até meio de agosto a gente consiga terminar a disciplina. E, obviamente, não se preocupem, se as pessoas têm disciplina, por exemplo, na sexta-feira, como o Cleverson colocou, que vai começar dia 7, ou outro dia que vai começar com outro professor, eu me adequo a esse horário, porque daí no segundo semestre eu ajusto os meus horários dos meus outros compromissos. Então, não necessariamente essa quinta etapa da nossa disciplina precisa continuar na sexta-feira, tá certo? Depois que começarem as aulas do segundo semestre. Nós podemos colocar na sexta-feira à tarde, ou voltar para quinta-feira à tarde, que era o que seria inicialmente programado para o presencial, ou segunda-feira de manhã. A gente acha um período em que, se todo mundo conseguir, melhor. Ou se não, pelo menos a grande maioria conseguir, tá certo? Então, isso aí fica flexível para a gente ajustar, tá? E eu tirei basicamente o dia de hoje para a gente ajustar isso, para que vocês tenham um cronograma aí de, digamos, mais um mês e meio, não vai dar nem um mês e meio, né? Porque hoje 10 até 15, não vai dar um mês, quase um mês. 3, 4, vamos colocar aí, um mês, para a gente fechar a disciplina com essas duas partes finais. E, então, seria isso. O que vocês têm a dizer em relação a isso para eu dar continuidade?
Podemos ajustar assim? Acho que tá ok, professor. Só programar agora a questão de datas mesmo, porque é o que eu falei, a do Amaury, que era primeiro semestre, também começa agora, né? Ele vai iniciar ela dia 20 de julho agora. Então começa. E é do primeiro semestre, disciplina? E já vem com... E é assim, é um método, né? Vou já te parabenizar pela sua fala, porque eu sou professor igual você. Eu acho que a gente tem que dar aula mesmo, né? Mas são métodos, né? E aí a do Amaury já começa com a apresentação, né? Tem, eu acho que 1, 2 aulas dele, nós temos já bastante apresentações de trabalho para fazer já. E essa é a do primeiro ainda, né? Então, isso daí até implicou em ficar difícil fazer alguma do segundo, né? Porque a sua a gente está indo, está caminhando, a dele vai começar agora, então vai embolar. É o que eu falei, vai embolar muita coisa, né? Mas assim, dá para a gente ajustar sem problema. E aí a gente conta com uma colaboração de todos os colegas, se precisar puxar um dia ou não, né? Aí vai depender de todo mundo aí. Boa fala, viu, Ricardo? Eu, particularmente, não me rotulo como uma pessoa preguiçosa. Então, para tentar ajudá-los, por exemplo, e também me ajudar, porque quanto antes acabar a disciplina é bom para todo mundo. Sim. Eu não me incomodo, por exemplo, dentro desse período agora, dessas 2 últimas etapas, eventualmente marcar uma aula ao sábado, de manhã, uma aula sexta à tarde para acabar à noite. Gente, tranquilo. Eu acho que assim, é importante organizar para que para todo mundo consiga se organizar, para saber, olha, semana que vem não tem aula, beleza, não é férias, eu vou preparar meu material, beleza, mas na próxima semana eu vou ter a maratona, então vou me organizar, eu vou me apertar um pouquinho, mas para que lá na frente fique aliviado para todo mundo. Então, eu não tenho preocupações em relação a isso, né? E outra, o compromisso que eu assumi com vocês aqui, as próximas ações minhas, os próximos compromissos, vão se ajustar de acordo com o que a gente assumiu hoje, né? E, lógico, um dia X, o Cleverson, o Diogo e a Flávia não puderam participar. Beleza, imagine assim, é como se fosse uma falta numa aula presencial. Vai estar gravado, você vai ter material, todo o material apresentado vai ser disponibilizado para o grupo todo, fechou. Agora, o que não dá é, para 1, 2 encontros, eu ter lá 5 alunos. Eu estou errando a data, eu tenho que mudar a data. Então, nós não tivemos esse problema. Se vocês olharem para trás aí no grupo, vocês vão ver que teve dias que as pessoas sinalizaram, ó, hoje eu não vou poder. E assim por diante. Beleza, normal, faz parte. Todo mundo tem direito de faltar. Não é um problema isso. O que não dá é daqui para frente, vocês, mesmo lá atrás, nunca poder, né? Então a gente escolheu a sexta-feira porque a maioria, praticamente todo mundo podia. Fechou, né? Agora daqui para frente, eu pensar nas datas que nós consigamos aí ter minimamente todo mundo. Se não der, a grande maioria. Eu espero que dos próximos encontros, em poucos nós tenhamos um número menor do que nós temos tido, que a totalidade. Então, por isso que está bem aberto o dia, que pode ser modificado a partir de julho, né, a partir de agosto, por conta da disciplina de outros professores, e nesse período de julho a gente conseguir marcar o intensivão aí, tá? Na semana. Também não adianta colocar todo dia, toda hora, porque senão vocês não têm nem tempo de fazer o material, de estudar sobre aquilo. Então também não adianta nada vir para a aula, eu apresento hoje, Cleverson apresenta hoje. Aí vem o restante, sem tempo de ter lido o que ele usou de referência, o que ele indicou de leitura, e o que a gente achou de leitura sobre o assunto. E aí a discussão é rasa. Não adianta, perde o sentido. Então, por isso que eu pensei na semana do dia 27, 3 dias espaçados, para dar pelo menos um gás para vocês. Óbvio, não espere chegar o dia 27 para ler sobre o material, mas cada um vai achar a tua logística de estudo sobre cada coisa. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa antes da gente continuar? Tá. Então, vamos lá. 9 encontros até aqui, tá certo? Como eu falei, para mim, número de encontros não importa. O importante é terminar o que eu tinha previsto, tá certo? Dia 24 de julho, então, nós já podemos agendar... Eu estou afastado. Oi. Você quer falar alguma coisa, Cleverson? Eu falei assim, Pode falar. eu não sei como vai ficar.
Tá me escutando? Tô. Então, Tô escutando. eu estou afastado do hospital universitário, né, pela situação do... Tá me escutando, né? Ele como vai ficar o mês que vem, se eu retorno ainda, mas eu acho que não. Daí, assim, se eu retornar, Agora falhou. eu trabalho na parte da tarde, né? Desde quintas à tarde no primeiro semestre, né? Eu tinha combinado com o meu chefe. Se eu voltar a trabalhar, daí para mim vai ficar difícil. Agora de manhã, não. Eu tô só falando, né? De manhã tudo bem. Com exceção da quinta e da sexta depois, né? Que vai ter as disciplinas, né? Não, beleza. Nós vamos tentar achar um denominador comum hoje. Fique tranquilo. Então, assim, dia 24, nós já temos, então, só silenciar para não interferir. Dia 24, nós iniciamos 9 horas. Beleza? Já anotem aí já. E aí, em teoria, 6 apresentadores. Tá? Acho sim, se precisar passar meia hora, 15 minutos, 20 minutos do meio-dia, já saiba, vai ser o primeiro dia. Então, já venham preparados para, às vezes, precisar ficar um pouquinho mais. Lógico, eu tenho que buscar minha filha, enfim, tem um compromisso? Beleza, não tem problema algum. Tá? Então, eu vou colocar aqui 6 pessoas apresentando, tá certo? Então, para isso acontecer decentemente, já trabalhem até o próprio Google Meet, como que compartilha a tela, onde que mexe, como que apresenta, tá? Se familiarizem com essa ferramenta. Vai ser o Google Meet que nós vamos mexer. Não deixe para aprender no dia 24, né? Ou no dia da sua apresentação, porque às vezes isso pode tumultuar o andamento, e aí a meia hora tua acaba comendo uma boa parte do tempo, até você fica apanhando ali com a ferramenta, tá certo? No dia 24. Aí, no dia 20, na semana do dia 27, vou até confirmar aqui, do dia 27 ao dia 31, eu não tenho aulas, tá certo? E aí, nós podemos abrir, nós teríamos aí, se 6 apresentarem no dia 24, nós teríamos mais 10 pessoas para apresentarem, tá? Então, seriam, nessa semana, 3 dias, por exemplo, 4, 4 e 2, ou 5, 5. Se for 5, 5, naquela semana, day off. Ou, dependendo de como for, a gente já começa a quinta parte da disciplina, não tem problema algum. Então, tudo vai depender do piloto, do dia 24. Se no dia 24 rodar bem 6, ou às vezes a gente conseguir colocar 7 pessoas apresentando, de 16, opa, já foram 7. Né? Então, assim, e assim por diante. Tá? Então, nós vamos ticando a lista lá. Por isso que eu preciso, para o dia 24, se não todo mundo, a metade da sala esteja preparado para apresentar. Entendeu? Então, de 16, 8 tem que estar pronto, metade da sala tem que estar pronto para apresentar. Já podemos até escalar os 8 inicialmente. De acordo com os compromissos de vocês, eu abro lá o documento, por exemplo, aqui, ó, mostrar para vocês o que eu pensei em termos de medidas. Tá? E aí você já se posiciona, professor, já pode colocar eu aí, já apresento, e beleza. Se der para apresentar 8, eu sou o 8º do dia. Então, tá aqui, ó. Capacidade funcional, atividade da vida diária, então eu já sinalizei, inclusive foi sugestão do Daniel, quais escalas. Vocês vão ver que tem várias escalas, tá? Tem 3 ou 4 ou 5 escalas que avaliam a atividade da vida diária. Eu, basicamente, selecionei essas. Se vocês, ao longo da montagem de apresentação, tá, perceberem que, olha, o Cleverson ficou com a variável 1, e ele percebeu pelo conteúdo de slides e tudo mais, e pela complexidade dos questionários, ele consegue adicionar mais um questionário aqui, gente, vamos pensar grande. Coloca mais um questionário, você tem até meia hora para falar do seu trabalho. Então, conforme vocês forem montando os seus slides de apresentação, vocês, imagino que têm um pouquinho de experiência com apresentação, vão perceber se, olha, eu estou com, desse material aqui, estou com 10 slides, mas, opa, o questionário é bem complexo. Então, apliquem em alguém que vocês conheçam dentro de casa. É por isso que eu estou dando esses 15 dias. E não é para chegar lá no dia 23 e você montar seu material. Seu material vai vir raso. A sua bala na agulha vai vir pequenininha. Você não vai ter informação para discutir com a gente.
Concordam? Então, precisa estudar mesmo. Exemplo, eu peguei essa primeira variável, escala de Katz. Então, eu vou procurar no Google Acadêmico, no PubMed, onde for. Eu vou ler cabo a rabo sobre essas escalas. Olha, na minha apresentação, quem é o proponente dessa escala de Katz? O Katz. Katz é o nome da pessoa? Eu não sei. Nunca apliquei essa escala. Então, é esse tipo de informação que eu quero que vocês tragam para a apresentação. Olha, gente, quem é Andreotti Okuma? Opa, essa bateria de teste já apliquei. Tem um artigo original. Apresenta lá as principais informações do artigo original. Não quero que fique contando historinha do processo de envelhecimento, nada disso. Eu quero que vocês apresentem quem são os testes, de onde veio. Quem que é o Rosenberg? Quem que é um homem, uma mulher? Que escala que é essa? Quando que foi proposta? Então, assim, quero que vocês contem a história nesse sentido, tá certo? E aí, conforme vocês forem montando o material e estudando o teste, vocês vão verificar, pelo menos minimamente, vocês vão ter noção de quanto tempo você vai consumir dos 30 minutos. E aí, se vocês perceberem que tem condições de colocar mais uma escala, ou se, porventura, você foi lá, eu vou mostrar o material que eu tenho aqui, que tem várias opções além dessas que eu estou colocando, tá? Posso enviar para vocês essa referência. Curiosamente, eu peguei, se não me engano, é uma dissertação, tá? De Coimbra. Instrumentos para avaliação em geriatria. Estão vendo aí, né? Olha lá, só para vocês terem uma ideia do que eu estava falando agora mesmo. Instrumentos de avaliação das atividades da vida diária. Índice de Lawton, de Pfeffer, nem sei como é que fala esse nome, Bartel, CATS, como eu acabei de estar sugerindo, EK, outros, EasyCare, instrumento de avaliação. Então, vocês vejam, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No material que eu estava mencionando para vocês, de sugestão que eu dei, eu coloquei 3, a escala de CATS, a de Lawton e a de Pfeffer, tá? Então, aqui vocês têm mais. Vejam, dependendo da complexidade de cada teste que você vai apresentar, se dá para colocar mais um ou menos um. Se não der, não é um problema, tá? Não é um problema. Também não adianta você colocar 3, 4 a mais e chegar no teu dia e o tempo de meia hora não ser suficiente para você apresentar e as pessoas fazerem perguntas, tá certo? Porque você vai aplicar esse teste na gente. Ou explicar como é que se aplica. E as pessoas que vão estar assistindo, todos vocês, a ideia é que vocês saiam entendendo como funciona. Então, para o material de vocês, pode ter vídeo apresentando. Eu nunca busca no YouTube, veja como é o vídeo. Se o vídeo for longo, gera o link do vídeo, coloca no seu material, para que depois eu, enquanto aluno, tenha condições de ir lá assistir o vídeo. Olha, o Cleverson recomendou aqui esse vídeo, que ele é extremamente explicativo, ou eu, Matheus, fiz um vídeo explicando passo a passo daquela medida. Vocês vão adotar a estratégia nesse sentido. Criatividade de vocês, certo? Vocês podem fazer um print do passo a passo, montar um material em PDF. Eu quero que vocês instruam o grupo o que são esses testes, de onde surgiram e como se aplica e se tem valor de referência. Se não tem, beleza. Vou dar um exemplo. Se eu estiver falando muito rápido, vocês me avisem, tá? Cadê? Peraí, deixa eu achar primeiro. Então, hoje nós não podemos sair daqui com dúvida, para que, lógico, uma dúvida ou outra, manda no inbox, não tem problema. Mas o grosso já tem que sair daqui entendendo o que é para fazer. Tá? Cadê? Vamos lá, pessoal, tem um monte de coisa aberta aqui. Gente, eu abri isso aqui hoje. Não.
Será que ele já está aberto? Eu estou comendo bola aqui. Não, deixa eu voltar aqui. Enquanto isso, se quiserem fazer alguma pergunta. Deixa eu ver se está aqui. Não. Aqui. Exatamente algumas, deixa eu ver se é esse aqui. Quando não tem tabela de referência, mas tem alguns pontos de corte, tá? Gente, abriu hoje de manhã isso aqui. Daqui a pouco eu acho, mas tem, por exemplo, os pontos de corte, ó, referência, valor ideal, até 8 metros por segundo, um teste específico. E acima disso, a pessoa apresenta indicativo de dificuldade de caminhada, por exemplo, tá? Então, trazer isso para a gente. Deixa eu voltar na tela lá. E aí, preparar um material em PowerPoint, tá? Porque qual que é a ideia? Quem apresentou o primeiro usou 10 slides. Então, lá, bonitinho, o que apresentou, certo? Na sequência, veio o próximo. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou juntar todos os slides, então vão dar aí 500 slides, por exemplo, e vou gerar um PDF disso. Vocês vão ter um PDF passo a passo de tudo que foi discutido, inclusive com as referências, o que foi feito, né? Para que vocês tenham esse material de consulta para sempre. Tá? Então, por isso que precisa caprichar no material. E, obviamente, é um link de um vídeo. Beleza, salva na apresentação do PowerPoint e salva o documento. Nós podemos criar um Google Drive. A ideia é que vocês tenham uma pasta com todas essas informações no final das contas, tá? Para que vocês consigam explorar essas informações ou consultar essas informações conforme tiverem necessidade e interesse. Deixa eu voltar lá para a apresentação. Aqui, cronograma. Aí. Tá? Então, por exemplo, eu coloquei 17. Eu não consegui, essa semana eu fui pensando, lembrando, levantando, e eu parei aqui, em 17. Você fala, mas estamos em 16, professor. Mas vão ver que tem medidas que são relativamente simples. Então, talvez não, um de vocês vai pegar 2, por exemplo. Tá? Por quê? Porque, por exemplo, pressão arterial é muito simples. Não tem um histórico, né? Mas tem um método auscultatório. Como é que funciona? Teve gente que nunca mediu pressão arterial. Você não precisa produzir uma medida de qualidade. A ideia não é essa. Mas você precisa ensinar como é que faz. Por exemplo, questionário de qualidade de vida. Quem aqui já respondeu o questionário ou já calculou o questionário? O SF36. Que é o que, por exemplo, eu costumo usar. Vocês vão ver que responder é fácil. Contabilizar o questionário, computar as informações, é que, se vocês não tiverem isso na graduação, vocês nunca mais vão ver. Eu, particularmente, não tive isso na graduação. Eu aprendi na raça a calcular o SF36. E aí, vou revelar uma historinha. Depois que eu aprendi, apanhei, fiz na unha na calculadora, fuçando na internet, eu encontrei um Excel que se só joga os resultados, ele já dá a pontuação final. Mas o importante para nós aqui não é saber que existe Excel. Pode ter o Excel guardadinho lá na tua pasta para você utilizar no dia a dia do seu trabalho ou dos seus projetos. Mas o importante é você saber fazer aquela conta. Se um dia der pane no computador, se não tiver acesso a Excel, ou você precisar ensinar alguém, você sabe fazer. Que é o que eu quero que vocês saiam daqui aprendendo. Tá certo? Então, voltando lá, nós temos 17 medidas. E aí, data de apresentação, eu já poderia elencar aqui para o dia 24 até 8 pessoas, independente da ordem aqui, tá certo? O responsável, e daí no dia 24 já as 8 pessoas já vão estar prontas. 6, bateu 5, acabou o tempo, bora. Os 3 próximos vão para o próximo dia.
Já aí na dia 24, a gente já define quem são os próximos. Tudo bem? Beleza? Pode perguntar. Não, já quero me candidatar já. E assim, lógico, vamos ter maturidade. Às vezes vão olhar ali, professor, você tem que trabalhar com essa, porque... Se tiver muita gente querendo a mesma, a gente pode sortear, não tem problema algum. Ou você fala assim, professor, abra mão. Beleza, não tem problema. Não, eu digo por causa da outra disciplina, né? Eu já tenho a data marcada, então, quanto antes eu antecipar, para mim, é melhor. Então... tá. Então, por exemplo, independente do que você pegar, você já quer ser o primeiro. Sim, para mim seria melhor. Eu prefiro também dia 24. Eu digo isso, né, lógico, contando com a colaboração de todos que talvez não tenham agora nada tão próximo, né? Eu tenho preferência. Quem vai apresentar dia 24? Eu tenho preferência pelo dia 24 também. Não sei como é que vai ser a outra semana, assim, mas eu acredito que eu consiga assistir, mas pelo menos para apresentar, tá no computador mais tranquilo, dia 24 para mim é melhor, independente do tema. Ótimo. Nós temos possibilidade de até 8. Lembrem-se, não significa que nós vamos conseguir fazer os 8. Certo? E eu acho assim, das 9 ao meio-dia é um período ok. Se vocês quiserem marcar as 8, beleza. Mas vão ser 4 horas na frente do computador. Também não adianta colocar muita coisa e ficar cansativo. Mesmo até achando que nesse esquema eu acho que daí a gente diminui até um pouco o cansaço, porque fica mais dinâmico, né? São assuntos muito diferentes, né? Uhum. Mas também acho que passou de 2, 3 horas, 2 horas, 2 horas e meia, já fica cansativo. Primeiro ponto, 9 ao meio-dia tá ok? Dia 24? Não, 9 ao meio-dia tá bom, professor. Tá bom também, eu acho, 9 ao meio-dia. Eu faço uma outra disciplina. Beleza, então batemos o martelo 9 ao meio-dia. Eu preciso de até 8 nomes, e se quiserem já escolher as variáveis aí, pode escolher. Tá, o meu poderia ser equilíbrio dia 24. Espera lá, então, que eu já vou preenchendo aqui. Professor, pode colocar para nós, de novo, a... Aí, tá aparecendo aí, né? Isso. Não, tá, agora tá. Só no Beleza. equilíbrio, Matheus, a escala é a mesma da... Eu não conheço, por isso que eu estou perguntando, tá? No equilíbrio, a escala é a mesma da ansiedade? Ou tem um erro ali? Tem um erro. Ah, tá. Eu colei errado. Você vê que eu não escolhi nem tendenciosamente, é porque eu não conheço mesmo. Não. O livro tá errado. Professor, o de flexibilidade, o teste de alcançar, vai ser ele mais uma ou vai ser ele sozinho? Flexibilidade, só para fazer um parênteses aqui. Eu coloquei sugestões, tá? Mas pode ser que vocês encontrem na literatura, mas não tem problema. Por exemplo, estresse percebido, sugestão do Daniel, escala de estresse percebido. Então, o que vocês precisam fazer? Por isso eu estou dando 15 dias de tempo, certo? Busquem o que tem de estresse, quais escalas que foram utilizadas, quais testes. Entendeu? Então, fiquem numa situação rasa, em termos de informação, tá certo? Tá. Então, aqui é uma sugestão do qual da ferramenta pode ser utilizada. Minimamente isso, mas você pode acrescentar. Eu sugiro, deve acrescentar, especialmente aqueles que têm uma só. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de coisas que eu não sei hoje. Qual escala existe? Ansiedade. Tá? Escala de autoestima de Rosenberg. Se eu não colei errado, é isso mesmo. Tá certo? Questão do Daniel. Só que o que eu vou fazer? Eu vou no Google acadêmico, eu vou em livros, você vai fazer uma consulta nos artigos, verificar e ansiedade. Qual foi feita a medida? Provavelmente você vai achar essa escala nos estudos, mas talvez você vai achar outras. Opa, então aqui eu vou colocar escala de nascimento. Então eu vou apresentar. E aí manda para mim, para eu atualizar isso aqui. Entendeu? Então não fiquem retidos só nessas sugestões que eu estou dando. Mesmo porque eu mostrei para vocês ali, agora há pouco. Né? Cadê? Mostrei para vocês agora há pouco. Tem vários, tá? E esse é um documento que traz as diferentes avaliações. O teste do relógio,
que foi o que o Daniel sugeriu, e o Mini-Mental State Examination, foi outro que ele sugeriu. Mas tem mais, ó. Leiam sobre isso. Vocês têm mais. Quem ficar mais para frente vai ter mais do que 15 dias para estudar. Beleza. Então, aproveite para trazer material de qualidade para a gente. Porque se eu falar assim para vocês, ó, todo mundo vai estudar tudo, olha o tanto de coisa que vocês têm minimamente para estudar. Talvez vocês não consigam terminar esse ano, né? Se fizer só isso. Então, a ideia é dividir o piano para a gente chegar no final das contas e ter um bom material de acesso, de consulta, tá? Então, não fiquem atrelados somente a sugestões. Se você acrescentar algum, mande para mim o que você acrescentou. O cronograma possa colocar no nosso... Para saber, ó, no dia tal, o Ricardo vai vir com essa bateria e com outra bateria. Beleza. Eu teria interesse em fazer flexibilidade, mas pelo que eu vi no chat aqui, já tem alguém que escolheu ela. Eu tô sem visualização aqui, ó. Vamos ver. Espera lá. Ó, vamos pegar pela ordem que está aqui, tá? De envio aqui. Rodrigo, força muscular, dia 24. Alguém também quer força muscular ou não? Então, eu vou colocar no Rodrigo lá. Rodrigo, força muscular. Dia 24 de julho. Rodrigo Garcia Fiorilo. Lembra, Rodrigo, se tiver mais teste que você veja que avalia a força, então o que você tem que fazer? O trabalho de casa, gente. Força muscular, idoso, o que se utiliza? E aí, para os testes, vem apresentar, você vai ter que arrumar aí, ó, o teste de cotovelo, vai ter que arrumar um pezinho, ou improvisar um pezinho, tá? Mas tem que trazer para a gente qual que é o valor certo de usar. Às vezes você vai pegar lá um saco de feijão, fazer a execução para mostrar como é que faz, beleza, adaptou, mas para o teste cientificamente, em termos de trabalho, né, na academia, você não vai pegar um saco de arroz. Então, você vai deixar claro, olha, é um halter, né? E assim por diante, né? Ótimo. Por exemplo, quem pegar pressão arterial, às vezes não vai ter o aparelho. Tem que se virar, tem que arrumar emprestado para alguém. Flexibilidade, alguém quer? Além do jogo? Eu tenho interesse também. Igor. Então, tem que sortear. Ou o Diogo quer pegar outro? É que eu prefiro pro dia 24, né? Mas pode ser... Bom, coordenação motora fina. Cadê? Então, aqui dia 24. Não tem problema. Eu também, o flexibilidade também queria que fosse dia 24, se possível, né? Senão... não. Coloco já. Acabou. Se ninguém mais quer, fala para mim o nome inteiro da flexibilidade. Igor Heck. Flexibilidade, no caso. Com G? Com Y? Não, com H. Senão eu tenho que ficar mudando a página aqui. Igor Heck, assim? Isso. Beleza. E coordenação motora fina, quem que falou? Diogo. Diogo Jimenez, né? Isso. Beleza. E aí me coloca lá no 24 também, o Matheus, por favor. É o Ricardo. Qual que você escolheu, Ricardo? É o equilíbrio. Tá. Ricardo o quê, Ricardo? Ricardo Carminato. Oi? Carminato, normal. Um C-A-R. Perdão. O professor, Oi. pode escolher, tipo, um outro tema que está lá mais embaixo, mas colocar dia 24? Não, aqui eu só coloquei os temas, mas pode ser qualquer ordem, não tem problema. Não tem que ser nessa ordem aqui. Eu tinha interesse no teste de TUG, o risco de quedas, 15. Ah, tá. Quem tá falando? É o Yuri. Tá. Alguém mais quer isso daí? Se não houver concorrência, fechou. Yuri, esse eu havia colocado. Gostaria de apresentar ele. Eu não tinha visto. Desculpa. Mas não, a gente sorteia ou, gentilmente, você escolhe outro ou ela escolhe outro. Tanto faz, gente. Tem que ser, né? Tem que ser adulto. Ou abre mão, a gente sorteia. Deixa eu ver aqui. Não, foi coisa...
Bem, se ela já tivesse colocado já antes, já então, coloque aquele capacidade funcional, então, o número 2. Número 2. 24 também? Isso. Tá. Quem tá falando mesmo? Yuri. Yuri. Roas, R-O-S. Ah, tá. Yuri Roas. Então, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 para dia 24. Quem falou que queria a escala de equilíbrio? Risco de quedas, quem falou? Eu, Jaqueline. Jaqueline, você cai, né, Jaqueline? Isso, Jaqueline do que mesmo? beleza. Jaqueline do Oi? Falhou, professor. sobrenome? Palca, Alca, sim? com L. P-A-L-C-A. Alca, beleza. 6. Podemos programar mais 2, aquilo que eu falei. Não temos certeza se vai dar tempo, tá? Eu acho que 6 tá bom. Tá certo? Então, dia 24, 6 apresentações. Pode ser que não dê para apresentar os 6. Tá? Aí, vamos resolver da semana do dia 27. Vocês poderiam, por exemplo, segunda, quarta e sexta de manhã, mesmo esquema? Ou não? Aí já começam as aulas do Amauri, Matheus. Vai ser de segunda de manhã. Tá. Mas assim, né, depende, é um dia só que eu não vou... Então, exatamente, é isso que eu estava falando, é um dia só. Tá. Entendeu? É um dia só. Aí vai ser gravado, depois eu vejo, lógico. Então, exatamente. Eu pensei assim, pode ser, por exemplo, terça, quarta e quinta. Agora, não sei se fica cansativo para vocês, entendeu? Ou pode ser quarta, quinta e sexta, sem problema algum. Eu tenho a semana inteira de parte de manhã livre. E aí, onde mais vocês votarem, a gente vai. O que não dá é eu caí para apresentar nessa semana. E aí eu não posso, não dá. Né? Como eu já vou apresentar antes, então para mim talvez não tenha problema. Quem não pode, segunda, quarta e sexta, mesmo horário, 9 a meio-dia. Quem não pode? Que não deu nome para apresentar ainda. Olha, na quinta-feira acho que não dá não, mas quarta e sexta dá para fazer ainda. Não, Rogério, segunda, quarta e sexta. Segunda não dá para mim também. Segunda é um dia bem complicado para mim. Tá, mas quarta e sexta você consegue. Segunda até 11 horas eu consigo. Oi? Segunda e quarta até 11 horas eu consigo participar das aulas. Então, deixa eu só anotar aqui para ver onde a gente tem mais problemas. Segunda, o Rogério não pode, correto? Tá. Na segunda e quarta, quem falou que não pode? É o Francisco? O Vitor, Vitor. Até às 11 horas eu consigo participar. Tá, não é problema. Você vai assistir a maior parte da aula. Não, por mim tudo bem. E você já está em algum dia de apresentação ou não? Não tô, professor. Eu escolhi ali no chat e coloquei... Meu Deus. Bateria de Andreotti. Pode ser? De qualquer forma, você apresenta por primeiro, se cair na segunda e na quarta. Beleza. Quem não pode segunda, quarta e sexta? Professor, eu posso também no período da manhã só na segunda-feira. Na parte da tarde eu já não posso na segunda. Não, vai ser de manhã, gente. Segunda, quarta e sexta, das 9 e meio-dia. Aí nesse horário eu posso, tranquilo, até meio-dia. Tá, quem não pode segunda, quarta e sexta de manhã, das 9 e meio-dia? Na segunda eu posso depois das 9h30 só. Aí quarta não tá tem tranquilo. problema. Você consegue. Tá ótimo. Aí eu tinha colocado no chat o indicativo de sarcopenia. Eu vi. Não, beleza. De qualquer forma, eu te coloco na quarta aí. Você me lembra isso, eu vou te colocar na quarta. Beleza. Entendeu? Para você não correr o risco de, né? Uhum. Tá bom? Quem mais, gente? Eu preciso saber. Tem 16 pessoas aí que precisam sinalizar. Se todo mundo pode, beleza. A gente já marca e toca em frente. De manhã, professora, eu só não vou poder na sexta, quem vai ter aula da Solange Ramos, né? Só em agosto, né? Mas não, é agora, semana que vem, gente. 27, não, é só essa semana. 27, 29 e 31. Não, posso. De manhã eu posso, qualquer dia. Menos na quinta. Então, pelo visto, não tem ninguém que não possa, é isso? Tirando esses pormenores aí, só posso 9h30 e tal. Sim, tudo certo.
Não, perfeito, então. Então, vamos voltar na apresentação lá, daí a gente já agenda. Vamos lá. Então, no dia 27, sobraram 10, tá certo? Vamos colocar de 3 em 3. Vamos colocar 4 em 4. Tudo vai depender, gente. No dia 24, a gente define, a gente reajusta as datas, tá? Porque pode acontecer de 6 não darem conta no dia 24 e um ficar para próxima data, tá? Ou sobrar tempo, beleza? Eu acho que 6 vai ser o pau da viola, né? Então, nós teríamos aí 5 e 5. Então, segundo e quarto nós mataríamos, tá certo? Mas vamos programar aqui para o dia 27. Quem pode dia 27, que não tem restrição alguma, e já me fala um tema. Indicativo de Dia 27 é que dia? Na quarta, professor? Segunda. Na segunda pode ser, eu fico... qualidade de vida alguém pegou? Já pegaram, né? Não. Ou não? Qualidade de vida não, ninguém. Eu fico com qualidade de vida. Então, fechou. 27. Alguém mais quer qualidade de vida? Everson. Tá. Professor, pode pôr eu em seguida. Victor, bateria de Andreotti. Pera lá, Victor. Tá, capacidade funcional. Não, mas aí bateria de Andreotti, um já pegou. Já tem o Yuri? Me desculpe então, professor. Tem a de cima. Pode ser de cima, pode ser. Tá? Quem tá falando? Desculpa. Victor. Victor. Isso. Victor do quê? Mendes. Beleza. Acho que não tem outro Victor, né? Quem mais? Foram 2. Professor. Professor, pode colocar aí o dia 27. É o Maicon. Maicon, qual, Maicon? Qual? Condicionamento aeróbio, tem alguém? Não, ninguém. Condicionamento aeróbico. Quem escolheu? Eu, Igor Spagnol. Tá, e aí, vocês querem sortear ou algum de vocês cede? Não, por mim eu pego outro, então. Então escolhe. Pode ser indicativo de sarcopenia. Alguém tinha sinalizado aí? Tinha também? Eu já tinha colocado no chat. Quem que é o eu? A Carla. Carla. Então já vou pôr a Carla. Dia 27, Carla, pode ser? Pode. Daí eu vou como quarta, né? No dia 27? Não, 27 é segunda. Isso, mas daí na ordem da apresentação eu sou a quarta. Tá, não, aí no dia a gente não tem ordem. Quem quer já vai primeiro, né? Sim, tranquilo. Que daí eu chego 9h30, mas dá tranquilo. Não, tá beleza. Então aí a gente já sabe. Eu vou colocar até aqui, ó. Carla, a partir das 9h30. A gente já sabe que você tem compromisso antes. E aí, Maicon, qual que você quer? Eu tô vendo no chat aqui o que sobrou, professor. Então, eu tenho que votar no chat, que o chat aqui, vamos ver. Ansiedade, a Luana. Vou colocar, então, ninguém falou da ansiedade. Vou pôr a Luana, então. 27, Luana. Pode ser. Não tem mais Luana ninguém Branco. que queira Luana ansiedade? Branco, né? Professor, eu havia falado da ansiedade antes no chat. Eu não vi, desculpa. Professor, então, pode pôr no medo de cair, acho que ninguém colocou ainda ali, escala de eficácia de queda. 27 também? Pode ser. Luana Biato. Biato, né? Eu tirei branco. Obrigada. Biato, com 2 T's ou só um só? Só um. Beleza. Então, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4. 4 no dia 27. Eu acho que tá bom. Tá? Vamos pro dia 29. Quem tinha falado da ansiedade? A Flávia, professor. 29 de julho. Flávia do que, Flávia? Mariano. Mariano. 29. Tem mais quem aí que falta? Professor, se der para pôr no condicionamento aeróbico, é Igor. Verdade, você tinha falado aí. 29, então, Igor. É Igor com H ou com I? Com I. Com Y? Com I. Com I? Igor do quê? Spagnol.
Agnuol, né? Isso. Não, é N-O-L. Noel, beleza. Isso. Mais alguém? Beleza, obrigado. Nada, eu que agradeço. Dia 29? Vamos lá, gente? Dia 29 tá faltando ainda. Quem não foi ainda? Tem gente mandando mensagem no chat, eu não tô vendo. Andreotti Okuma já foi, o Vitor, risco de queda, Jaqueline, Yuri já foi. Autoestima. Quem falou autoestima? Flávio já foi. Maicon, e aí, Maicon? Pode ser estado cognitivo, dia 29, tem alguém? Não. Pode ser, então. Maicon. Maicon do quê, Maicon? Tapoia. Tapoia com acento? Isso. Sem acento, né? Tem acento? Tapoia. Isso. Beleza, então tem 1, 2, 3, está faltando um para o dia 29. Mas está faltando um porque está faltando uma pessoa, não é isso? Se eu não me engano, tá faltando a Leia também, que tá no grupo, já participou das aulas e eu acho que não tá na aula agora. A Elileia, é verdade. Tá faltando gente, tem 13 nomes só, vocês estão em 15? Eu acho que o Rogério não tá na lista aí ainda, ou tá? Não, Rogério não. O Rogério tá na aula aí hoje? Acho que tava. Ele tava. Tava, né? Será que ele caiu? Tá, eu tô, mas eu não vou pegar dia 29, antes do dia 29, eu preferia pegar alguma data em agosto ali, que você falou que era possível, porque eu tenho a apresentação... 31 de julho, sexta-feira. Tá, que seja. É que eu tenho a apresentação dia 30 da outra matéria, entendeu? Eu não queria acumular duas apresentações para fazer no mesmo, uma atrás da outra, entendeu? Isso para mim ia me complicar pra caramba. Mas se não tiver jeito, a gente faz também, não tem problema não. Bota aí, joga para nós que aqui é gol. Olha, eu vou fazer o seguinte, então. Eu vou te colocar dia 31 de julho, e vou te dar um método auscultatório, que é tranquilo. Pode ser? Pode ser, pode ser. Agradeço. Já te ajuda aí. Tá? Propósito de vida, tá faltando alguém aí? Então, tá faltando a Elileia, e tem mais a outra menina, não tem? Tem duas meninas mais. Mas vocês estão em 15 aqui. Tá faltando um, tá? Não, estão em 15, certo? Estão em 13, 13, 14, É que eu tô contando com duas pessoas aqui, né? Deixa eu ver o negócio aqui. Então tá certo. Tá faltando um nome, eu acho. Não tem uma menina chamada Leia também, professor? Frazão, alguém com sobrenome Frazão? Frazão. Fora Elileia, não tem mais uma menina? Eu lembro que alguém que deixou recado semana passada que não ia poder assistir aula, que ia levar uns relatórios no colégio, alguma coisa. Então, é a própria Elileia. Mas não, não é Leia também? Não tem uma Leia Frazão também, fora ela? É a mesma pessoa. É a mesma? É a mesma pessoa, né? Flávio, alguém aqui não foi contemplado com alguma coisa? Eu acho que todo mundo está aí, né? O Francisco, na verdade. O Francisco não está aí hoje, né? Não. Beleza, a gente tem pelo menos as duas primeiras datas preenchidas, tá? Quem faltou, infelizmente, vai ter que pegar o que sobrou, né? Então, pelo menos a grande maioria já está decidido. Então, dia 17, recapitulando, nós não teremos aula, vocês vão preparar o material, já vou falar do material. Dia 24 de julho, 9 horas, mas, obviamente, eu vou sempre sinalizando para vocês aí no grupo, tá? Para relembrá-los. Aí, no dia 27, também às 9, vão anotando aí, já estou anotando aqui também. Dia 29, a mesma coisa. E dia 31, a mesma coisa. Tá? E aí, no dia 24, nós vamos medir
a febre. Nós vamos ver como que a coisa vai caminhar, tá? Se os 6 fecharem no dia 24, beleza, a gente viu que meia hora, um pouquinho mais, um pouquinho menos, dá para apresentar cada meia hora um, tá? E daí, no dia 27, 1, 2, 3, nós temos 4 depois, né? E aí fica para dia 31 o restante. Então, 8 mais 6, 14. Vão ficar 2 para sexta-feira. Mas eu acredito que dentro da segunda e da quarta, dê para matar todo mundo, tá certo? E aí, até lá, a gente define a quinta etapa da quinta e última etapa da nossa disciplina. Não se preocupem. A ideia não é fazer a coisa atropelada. Se no dia 24 a gente perceber que 5 já estourou o tempo, paramos ali, a sexta pessoa automaticamente vai para a semana seguinte. Ou no dia 20, ou aí a pessoa vai ter opção, 27 ou 29, talvez até dia 31. Não se preocupe, não deu tempo hoje, beleza, tá? Joga para a próxima. O importante é ter maturidade e cada um fazer a tua parte. Então, já saiba, se você está escalado para aquela data, venha preparada para ela. Agora, se precisar jogar para frente, não é um problema. Tá? O que eu quero é que vocês consigam discutir, teste a teste, tenham entendi, beleza. Lógico, se começou a ficar uma dúvida que o tempo está extrapolando, faça uma conversa extra classe, né? Eu peço uma orientação extra classe, para não dar para né, prejudicar o andamento do coletivo, nesse sentido. Mas eu acredito que, em fazendo uma boa apresentação, as dúvidas serão sanadas, tá? Alguma dúvida em relação a isso? Era uma dúvida minha, porque se você montar uma apresentação de 30 minutos, aí fica difícil alguém perguntar e tentar discutir durante a apresentação, né? Porque daí se alguém entra para discutir, tirar dúvida, querer falar uma experiência que teve com o teste, alguma coisa assim, aí vai estourar um pouco os 30 minutos, senão teria que fazer uma apresentação um pouquinho menor para que, se tiver dúvida, se tiver alguma sugestão, teria para conseguir agregar, né? Isso mesmo, Igor. A ideia não é fazer a apresentação, isso que eu ia falar da apresentação agora, mas é isso mesmo. A ideia não é fazer a apresentação de 30 minutos. É lembrar que você vai fazer uma explanação aí de 10, 15 minutos, que eu imagino, tá certo? Eu imagino. E aí, depois disso, você vai abrir para os questionamentos, tá? Que é o que eu vou falar agora, mas é isso mesmo, dá para montar uma apresentação de 30. Tem que montar uma apresentação aí de 10, 15 minutos, para deixar um tempo para o pessoal fazer pergunta, discutir. Que é método de avaliação, né? Hoje nós tivemos uma disciplina que o professor pedia que se fosse 30 minutos cravado de apresentação. Era uma cobrança. Se passasse um para cima, um para baixo, ele descontava nota nossa. Não, o nosso objetivo não é esse. O objetivo é apresentar, a gente entender de onde veio esse teste, quais são os pontos de corte, e aí é o que eu vou falar para vocês dentro da apresentação. Então, imagina assim, no dia 24 nós já temos escalado o que vai ser apresentado. Tarefa de casa de cada um. Olhe lá na planilha quem vai apresentar dia 24 e o que vai apresentar. Por isso que eu preciso, até o meio da semana que vem, vamos pular uma data aí, ou até a sexta-feira que vem, no máximo, quem for adicionar teste para descrever, passar para mim, para eu poder atualizar esse documento e encaminhar para vocês. Porque, por exemplo, dia 24, o Yuri vai apresentar a bateria Andreotti Okuma. O que eu vou fazer? Eu, Matheus, não tem nada a ver com a apresentação. Vou buscar no Google Acadêmico, no PubMed, nos meus arquivos, o que é essa bateria. Vou fuçar. Achei, beleza. Vou ler sobre a bateria. Se tiver um questionário, por exemplo, que não é o caso dessa bateria, mas se tivesse um questionário, eu vou ver como é que funciona esse questionário. Quais são as perguntas e vou tentar responder. Vou responder o questionário, vou imprimir se for o caso, vou responder e vou anotar as minhas dúvidas, se eu tiver alguma. Porque se a gente vier para a sala de aula, por exemplo, para a aula do dia 24, para você aplicar o questionário na gente, só para vocês terem uma ideia, o de qualidade de vida na graduação, eu demoro 2 aulas. E isso quando eu não estou
tempo, eu preciso usar mais 2, são 4 aulas, para os alunos preencherem, para eles aprenderem a calcular, para eles chegarem no cálculo final, e muitos não sabem, não entendem como é que funciona, tá certo? E aí, eu apresento o resultado final, e depois eu mostro a planilha no Excel. Então, são 4 aulas para um questionário. Se a gente tomar essa conduta aqui, arrebentou, não dá. Tá? Infelizmente, a gente não tem tempo para pegar como se fosse na graduação. Teste é teste, por isso que a ideia é trazer aí o que é o teste, de onde surgiu, qual é a referência para buscar, se for o teste original, o que ele avalia, se tem valor de referência, né? E apresentar, beleza, Flávia, e apresentar como que aplica, tá certo? E aí você vai fazer a tua estratégia. Ó, eu vou gravar um vídeo passo a passo fazendo o teste e vou gerar o link. Gerei o link, vou colocar na minha apresentação e vou salvar aquele arquivo, né, para depois mandar para o professor distribuir para os alunos. Então a criatividade é de vocês, mas obviamente você não vai conseguir usar dentro de meia hora. Se apresentar meia hora, você já matou o tempo. Mesmo que você use 5 minutos, vão sobrar 25. Dependendo do questionário, não dá para aplicar, tá? Exemplo, para continuar nisso aí. Quem pegou lá a capacidade funcional, força muscular, o Rodrigo. Então, ele vai apresentar o teste de flexão de cotovelo, tá? Então, ele vai falar, olha, esses testes, eles vêm de uma bateria X. Esse teste de flexão de cotovelo, vou dar um exemplo, é da Hickley Jones. Beleza. O trabalho original está aqui, esse é o link, e o PDF tá na sequência, ok? Como que funciona esse teste? Então, ele vai fazer um vídeo dele lá, vai sentar, mostrar como executa o teste, quais são as indicações, onde tem que segurar, se não tem que segurar, etc. E aí, viu que comeu pouco tempo, no bom sentido do comer tempo, ele vai mostrar um vídeo de uma senhora recebendo aquele teste, tá certo? Então, beleza, esse é o teste, ok. Aí ele vai para, tem valor de referência? Não, não tem, mas tem valor indicativo, bom, regular, ruim? Tem, então mostra pra gente. Próximo teste. Teste de levantar e sentar da cadeira. Então, ele vai falar, olha, vai pegar uma cadeira, sentar. Nós não vamos executar o teste. Nós vamos ver como que o teste é executado e, principalmente, enquanto avaliador, o que eu tenho que me preocupar? Porque, muitas vezes, a descrição do teste, no arquivo que tem original, ele não dá esses detalhes. E a gente sabe que tem alguns pormenores que só na prática a gente percebe isso. Exemplo, o teste de levantar da cadeira. Ele é um teste que, se você não pegar a cadeira e não encostar na parede, você corre o risco do idoso cair, porque conforme ele vai sentando, a cadeira vai se distanciando, vai se mexendo. Ou então um avaliador tem que ficar atrás sentado. Né? Aí uma coisa que a gente sempre faz, porque trabalha com idoso, a gente pega, mostra para o idoso, baixar aqui, mostra para o idoso como é que ele tem que fazer. Então ele tem que sentar na cadeira e aí ele começar o teste, sem utilizar os braços. Quando é idoso, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de calma para explicar. Então ele vai mostrar para o idoso o que o idoso tem que fazer. É isso que você vai fazer na sua apresentação. Então, obviamente, é um teste que às vezes você executa em 2 minutos, mas a explicação vai demorar 3, 4, 5. Então, do teu tempo, já foram 15 minutos. E aí a gente abre para as perguntas. Entendeu? Aí o Yuri tem dúvida, mas e se acontecer isso? Se acontecer aquilo? E as perguntas, elas vão surgir, principalmente, se cada um de nós fizermos a tarefa de casa, de entrar, procurar vídeo no YouTube do teste, procurar o artigo original do teste, procurar artigos que utilizaram esse teste, se teve uma variação. Exemplo, levantar e caminhar pela casa, que é o TUG, né, se locomover. Tem variação do teste. Quem for falar, provavelmente vai mencionar isso. Quem fizer a tarefa de casa vai achar variação. Né? Vocês vão ver lá que tem um teste lá que é diferente, é de outra bateria. A pessoa sai da cadeira, se locomove para um lado, volta, vai para o outro, volta. Tem um que é em linha reta, que esse é o original TUG. Agora, tem variações. Então, quem for apresentar e quem estudar vai perguntar. Então, por isso que tem até meia hora, né? Porque tem medidas relativamente simples, tem medidas que são mais complexas. Outro exemplo, o propósito de vida é um questionário. Então, a pessoa vai apresentar o questionário e mostrar o que é perguntado, como é que é. Aí vai da criatividade. Vou dar um exemplo. Sugestão de criatividade.
Você tem a senhora na tua casa, tem seu pai que já é idoso. Faça ela responder o questionário. Anote as principais dúvidas dele. E, principalmente, anote o resultado dele. E você vai apresentar isso pra gente. Ó, meu pai respondeu o questionário, é um senhor de 65 anos, ele teve dificuldade no entendimento dessa pergunta, dessa e tudo mais, eu tive que explicar para ele. E aí, a hora que você fizer a aplicação do questionário nele, você talvez tenha dúvidas, porque você nunca aplicou. Opa, YouTube, vamos ver o que as pessoas, como é que alguém fez alguma coisa explicando isso. Então, você tem essa janela de 15, pelo menos 15 dias, para o primeiro pelotão, para fazer isso. Quanto mais informação você trouxer para a gente, mais qualidade vai ter no material depois para ser compartilhado com os colegas da turma. Tá certo? Outro exemplo. O método auscultatório, que ficou para o Rogério. Se ele não tem um aparelho em casa, ele vai ter que emprestar de alguém. Então, ele vai ter 15, 25 dias para... Olha, fulano, ciclano, você tem um aparelho? Alguém deve ter um aparelho. Se ele não tem, alguém deve ter. Traz um aparelho. Certo? Apresenta, mostra. Olha como que faz. Tem os valores de referência? Tem. Quais são os valores? Então, ele vai lá na apresentação dele, ele vai compartilhar com a gente. Aqui, ó, tabelinha de valores de referência. Tirado de onde? Né? Dessas e dessas medidas. Beleza. Tá? Aí, por exemplo, cadê? Só para ilustrar, tá? Necessariamente essa informação. Por exemplo, nós estamos falando de um teste aqui, qual que é o protocolo do teste? Então, a pessoa tem que estar deitada, assim por diante, enfim. Você vai descrever o teste e mostrar para a gente. Você vai alimentar o teu material. E aí, depois, se é um teste que você precisa executar, como eu dei exemplo, levantar e sentar na cadeira, ou você vai mostrar um videozinho seu, você vai gravar antes, ou você, lá no dia da sua apresentação, você vai mostrar como é que faz o teste. Certo? Para a pessoa depois ter acesso a essa aula que a gente vai estar gravando, para ver o teste. E aí, para melhoria do material, eu sugeriria, como criatividade, você gravar um vídeo seu fazendo, gerar um link e colocar na tua apresentação no PowerPoint. Porque a hora que a pessoa te receber esse material, cada um de vocês, daqui 6 meses, 1 ano, tiverem alunos para trabalhar, ou tiverem um projeto olha, eu vou escrever um projeto, não sei nem por onde começar, em termos de medida. Opa, eu tenho um material fresquinho ali, tintim por tintim, de cada medida que foi discutida na disciplina. Que isso digamos assim, é o produto que a nossa disciplina vai produzir. Nesse ponto, da 4ª parte da aula das medidas e avaliações, né? E aí, olha, eu lembro que em um questionário, o Rodrigo colocou lá os pontos chave do teste, os principais problemas. Ele, por exemplo, teve experiência com a aplicação desses testes. Então, ele, melhor do que talvez ninguém, saiba quais são as dificuldades do teste, que ele presenciou nos testes. Por exemplo, eu tenho aqui uma pancada, e vou colocar aqui como exemplo para vocês, e pancada, né? Não é tanto assim também, mas tem um número razoável de vídeos. Deixa eu colocar aqui. De vídeos gravados com senhoras fazendo teste de um RM. Talvez, provavelmente, né? Vários de vocês nunca viram teste de um RM em uma senhora. Mas pode aplicar teste de um RM? Pode, deve, né? Então, cadê o projeto das idosas? Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Que é vídeo? Deixa eu ver vídeo. Aqui, aquecimento. Tá? Perder um pouquinho de tempo nisso, mas para vocês... Será que só tem um warm-up aqui? Ô, Matheus, enquanto você procura aí, posso falar? Pode, claro. No equilíbrio, tinha aquela escala de Rosenberg, que ela é da ansiedade, né? Uhum. Daí eu vi que tem 2 baterias, que é a de Berg, as 2 escalas, que é a de Berg e a de Tinet, né? O índice de Tinet. Uhum. Você acha que essas 2 é suficiente para... Sim, são as 2 escalas que eu acho que são mais usadas, pelo que eu estava vendo, né? Sim. Aí, Ricardo, como eu falei para vocês anteriormente, mandar para você. Tem teste e medida que eu nunca apliquei. Sim. Então,
sei qual a complexidade disso. Eu não sei quanto tempo no teu material isso vai tomar do seu material. Entendeu? Quantas dúvidas você... mas se você tinha alguma sugestão, porque ou se você não... Porque talvez você colou errado lá, ou às vezes eu vou fazer uma outra bateria que você não tinha dado a sugestão. Não sei se você tem alguma sugestão ou se eu posso seguir daí e te mandar depois mesmo. Não seria isso? Desculpa, falhou, eu não ouvi. Fala de novo. É mais se tem alguma sugestão do equilíbrio, igual você tem para alguns outros testes, se tem alguma sugestão, ou se eu posso seguir nessa linha, ou se eu vou te mandar... Não tem, eu vou até o final do dia hoje eu vou ajustar aquele material e vou preencher os buracos lá. Não, tranquilo, então. Mas tem sim, mas também fica aberto, como qualquer outra variável, para colocar mais, tá? Mas 15 minutos, para quem está acostumado a dar aula e falar, 15 minutos você não fala o nome, né? Agora, acho que é o seu que está travando, Matheus, não sei se é o meu. Olha lá, ela vai iniciar. A gente solta o peso, olha lá. Ela vai descer, fazer a excêntrica e fazer a concêntrica. Olha lá, ele está com a mão ali, mas é só para achar que está ajudando. Isso foi o protocolo que a gente assumiu para todo mundo. Olha lá, ele não faz nada. Ela não fez, ele tentou de novo. Ela não fez. Então, nesse caso aqui, essa carga aqui não era um RM dela. Tá? Então, só a título de curiosidade. Então, se vocês tiveram familiaridade com esse teste que vocês escolheram, provavelmente vocês têm material. Se não tem, nada impede, dentro da sua estratégia de tempo que você tem, você puxar um vídeo no YouTube e mostrar pra gente, como eu fiz aqui agora. Tá certo? E assim para as outras diferentes variáveis. É só lembrar que você tem até 30 minutos para apresentar e abrir para as perguntas. Daí aquilo que eu disse agora há pouco. Se começa a ser uma pergunta, uma dúvida, que acaba sendo uma dúvida muito mais pessoal do que talvez uma coisa que vai contribuir de forma coletiva, e o tempo está chegando ao final, aí a gente, sinaliza lá, fala, gente, vamos passar para o próximo, sabe? Se precisar, a gente abre depois do final da aula, ou em outra aula a gente retoma isso, né? A gente deixa esse teste especificamente para o final das apresentações, para discutir isso, porque na semana do dia 27 nós vamos ter 3 dias de encontro. Provavelmente, eu imagino que até o segundo dia nós vamos ter esgotado os testes, as apresentações. Fechou. Em termos de conteúdo e processo avaliativo, vai estar fechado. Se houver necessidade de discussão, a sexta-feira, por exemplo, a gente utiliza só para retomar aqueles testes que geraram mais discussão, mais polêmica. Tá? Então, isso é possível. Por quê? Da mesma forma que eu falei agora há pouco. Eu não quero uma coisa batidona só para fazer por fazer. Eu quero que vocês saiam daqui com o máximo de dúvidas resolvidas. Então, se houver necessidade, na sexta-feira, a gente usa para voltar a alguns testes que foram mais polêmicos em termos de discussão. Beleza? Tá. E aí, então, em relação à apresentação, primeira coisa, montar o material no PowerPoint, colocar lá, né, a variável que você escolheu, então, exemplo, capacidade funcional e os testes que você escolheu. E aí você vai batendo nos próximos slides todos os testes que você escolheu. Se tiver o artigo original, e geralmente tem, gerar o link dele de PDF ou, né, a referência dele por inteiro para a gente ter condições de procurar, tá certo? E mandar depois esse material junto. Então, por exemplo, capacidade funcional, vai ter o arquivo lá da aula, os arquivos de vídeo e as referências que foram utilizadas para a montagem da aula e a referência do próprio artigo originário do questionário, do teste. Então, vai ter um pacotinho só do item 1. Do item 2, mesma coisa. 3, tudo vai depender daí do volume de informações de acordo com a criatividade de cada um. No meu caso, por exemplo, eu teria hoje, né, dos exemplos que eu dei de ideias para as apresentações, teria o arquivo do PowerPoint, teria o arquivo PDF
da descrição dos testes, teria os vídeos, né? Então, eu teria 3 arquivos aí. Talvez alguns vão ter mais, dependendo do que vocês... por exemplo, da qualidade de vida. Teria 4 arquivos, porque eu teria o Excel para oferecer. Então, como a gente está dividindo as tarefas, cada um vai ter condições de se aprofundar ao máximo naquela variável que escolheu. Então, tudo que você achar em termos de conteúdo que vai te ajudar para aquela medida que você escolheu, traga para a gente. Porque você está fazendo o trabalho por nós, e vice-versa. Tá? Para que no final nós tenhamos esse arcabouço aí de materiais para disponibilizar para todo mundo. Beleza? Deixa eu ver se faltou mais alguma coisa. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não? O que eu peço para vocês, tá? Eu acredito que dia 24 comece a maratona de apresentações, né? Então, eu pensei em estipular com vocês, até dia 22 de julho, prazo para quem for apresentar no dia 24, mandar tudo que encontrou de material que usou para a montagem da tua apresentação. Inclusive o próprio questionário, se for questionário. Ou os vídeos. Mandar tudo. Vocês acham que dia 22, 2 dias antes da apresentação, uma data ok? Ou até dia... Porque eu pensei assim, ter um prazo para que as pessoas tenham condições, dia 22 e dia 24, lerem esse material, para fazer as anotações ou as contribuições que vão fazer na discussão, para que a gente consiga ter uma discussão mais interessante. Beleza? Então, dia 22 de julho, traz manda. E aí, quem vai apresentar no dia 27, manda até dia 24. A gente tem sábado e domingo para ler, quem quiser ler. Mas lembrem-se, não fique esperando quem vai apresentar no dia 24 mandar o material. Já está dada a largada. Hoje mesmo, você já pode sentar no computador, período da tarde, a partir de hoje, e olhar quem vai apresentar no dia 24 e já estudar sobre aquilo. Olha, então eu sei que vão ter 6 apresentações. Então eu vou investigar desde vídeos no YouTube até o material, PDF, até artigos que aplicaram esse questionário, para verificar se houve algum comentário desse questionário, se conhecer o questionário, conhecer o teste, para chegar na disciplina, no dia, e ouvir a pessoa apresentando e já saber do que a pessoa está falando. E às vezes você vai até contrapor o que a pessoa está falando. Pode acontecer. Tudo vai depender de quem está apresentando, o quão a fundo foi na busca das informações. Então, talvez eu falar, olha, não é esse ponto de corte. Ou, olha, usa esse, mas também usa aquele. Esse que eu trouxe aqui. Então, é esse bate-bola que eu espero. Por isso que tem até meia hora aí, se precisar mais, né? A gente vai administrando para justamente, no final das contas, ter uma pasta com material de qualidade. Mas para isso eu preciso que cada um faça o trabalho de casa. Tá? Então, essas são as orientações para que a gente tenha uma riqueza aí de discussão. Eu, particularmente, de todas as disciplinas que eu já fiz até hoje, e não estou falando isso para me gabar, mas eu nunca vi nunca passei por uma disciplina que tivesse essa conduta, desse jeito que eu estou colocando. Então, para mim é uma novidade, tá? E não estou me gabando disso, não. Eu espero que dê certo, né? E eu acho que se vocês fizerem como eu estou orientando, eu acho que nós vamos ter uma troca de informações muito rica. Tá bom? É isso que eu tinha para falar. Vocês têm alguma dúvida, sugestão, reclamação? Ô, professor, mas é só para apresentar o método, não é para apresentar, por exemplo, resultados de artigos, não, que aplicaram o método, né? Não. Por exemplo, eu dei um exemplo aí do questionário. É um questionário, você pode aplicar, por exemplo, que geralmente o questionário é que gera mais dúvidas, né? Então, você pode aplicar esse questionário para o idoso. Então, você pode aplicar um questionário para o idoso. Por exemplo, vou dar um exemplo de qualidade de vida, tá? Que é o que eu tenho bastante familiaridade. Quem nunca respondeu um questionário, nunca calculou, pode ter certeza, na primeira vez que for fazer, vai apanhar um pouquinho. Eu falo porque eu apanhei. E eu não sou nem mais nem menos inteligente, mas não é um questionário que você coloca lá e já sai a resposta. Você tem que calcular, vocês vão ver que tem condições, assim por diante. Então, como sugestão em termos de criatividade, aplique
em uma pessoa idosa. Para você vai ver as dificuldades que o idoso tem de fazer. Ou numa pessoa mais velha, pelo menos. Talvez você não tenha dentro de casa um idoso. Você não consiga, nesse tempo, um idoso. Mas é o que eu estou dizendo e estou solicitando. Saiam da zona de conforto. Então, vocês têm aí pelo menos 15, 20 dias para montar o material. Caprichem no material. E não é para caprichar para ter mais nota ou menos nota. É caprichar para deixar uma contribuição boa para nós. É isso que eu quero. Que vocês saiam daqui com um bom material de consulta. Para isso, cada um precisa fazer o dever de casa. Mas não precisa trazer os resultados dos artigos, tá? Beleza. O que eu quero é os valores de referência, se existem. Ou valores normativos, que não são de referência, mas são indicativos. Mais alguém? Não? Beleza, gente? Lógico. Estou aberto aí. Semana que vem não são férias, ninguém está de folga, é para trabalhar, para montar o material, e eu estou à disposição para tirar as dúvidas. Tá? No dia 27, no dia 17, eu vou estar em reunião do programa, mas se precisar tirar dúvidas no decorrer desses dias aí, fazer alguma pergunta, pode mandar, assim, sempre que possível eu respondo. Tá bom? A ideia é não deixe para montar material na semana da tua apresentação. Capriche na qualidade. Lembre-se, é o teu legado para a nossa disciplina. Então, capriche. Lembre-se que os demais não vão ter acesso ou não vão estudar como você vai estudar esse teste que você escolheu. Então, capriche para que todo mundo tenha condições de entender e de receber as informações mastigadinhas, que também os outros vão fazer por você. Beleza? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Bom final de semana. Semana que vem, então, nós não temos aula. E aí, na próxima, a gente começa com as apresentações. Tá bom? Tá. E esse daí você manda pra gente, então, hoje, esse do... Sim, até o final do dia hoje eu mando. Beleza. Sim. Tá bom? Beleza. E aí, lógico, as datas, as coisas, eu vou fazer um roteirinho, né, um cronograma enxuto e mando no grupo, tá? Uhum. Não, beleza, mas para saber. Se for necessário no decorrer, a gente vai se ajustando. Fechou. Beleza? Obrigado, gente. Bom final de semana. Valeu. Obrigada. Tchau. Obrigado.